Quando pensamos no ateísmo, talvez nos venham à mente pensadores modernos como Friedrich Nietzsche, Richard Dawkins e até, talvez, o Barão D'Holbach do século XVIII. Mas e se eu te dissesse que há mais de 2 milênios uma escola de pensamento indiana já rejeitava os deuses, as escrituras sagradas e até mesmo a ideia de vida após a morte? Essa é a história da filosofia Charvaka, o materialismo radical da Índia antiga. Assunto do vídeo de hoje. A tradição filosófica Charvaka, ou Lokayata, é uma escola de pensamento indiana antiga que defendia um materialismo radical e um ceticismo em relação à religião e ao sobrenatural. Ela é conhecida por rejeitar os Vedas, a alma imortal e os rituais religiosos, e por afirmar que só o mundo físico e perceptível existe. Essa tradição data, pelo menos, de textos atribuídos ao século VI antes da Era Comum, com algumas evidências de ideias semelhantes remontando ao século VIII antes da Era Comum. A filosofia Charvaka provavelmente começou a se desenvolver entre os séculos VIII e VI antes da Era Comum, ou talvez antes, mas as evidências mais concretas são do século VI antes da Era Comum. E.W. Hopkins, em seu The Ethics of India, afirma que a filosofia Charvaka é anterior ao jainismo e ao budismo, mencionando o velho Charvaka, o materialista, do século VI antes da Era Comum. Na Grécia, sabemos que o discurso filosófico surgiu com pensadores de Mileto como Tales no século VI antes da Era Comum. Embora seja difícil determinar exatamente quando o Charvaka surgiu, é plausível que seus primeiros desenvolvimentos sejam contemporâneos, ou, como vimos, até anteriores aos primeiros filósofos gregos. No entanto, os dois movimentos surgiram independentemente, em contextos culturais e geográficos distintos. É curioso que, conforme afirma Graham Oppy em seu livro Atheism: The Basics, embora o termo ateísmo seja produto da cultura greco-romana antiga, os casos de ateísmo propriamente nessa cultura são altamente escassos e suspeitos. Mesmo Epicuro ou Xenófanes, filósofos que claramente se opunham aos dogmas tradicionais da religião grega, não eram ateus no sentido preciso do termo. Há um registro mais completo de tradições ateístas na filosofia indiana do que na filosofia grega e romana. Não está claro por quê. Aponta-se Diágoras de Melos como o mais antigo ateu ocidental que se tem registro, mas Diágoras era um poeta menor da Grécia Antiga e os relatos, os rumores sobre o seu ateísmo não podem ser comprovados. Não sabemos se ele era apenas um irreligioso, o que muitos eram, rejeitando a religião grega tradicional, ou, de fato, um ateu no sentido preciso do termo, o que é improvável. Contudo, posições tipicamente ateístas podem ser atribuídas a Ajita Kesakambali, um pensador da escola Charvaka que viveu no século VI antes da Era Comum. Infelizmente, o que sobreviveu dessa escola provém de fontes rivais, que estavam escrevendo sobre ela com o intuito de refutá-la e criticá-la, o que era muito comum nas contendas ideológicas do mundo antigo, mais ou menos como a gente vê na tradição cristã, os cristãos ortodoxos suprimindo, interpolando, condenando heresias, os outros cristianismos que eles não queriam que prevalecesse na época. Tem vários vídeos aqui no meu canal sobre esse assunto. Assim, a gente já tem que olhar esses escritos com uma certa suspeita, porque provavelmente esses escritores das tradições rivais estavam fazendo uma caracterização pejorativa dos Charvakas. Entre os princípios mais notáveis da escola Charvaka estavam, resumidamente, a negação da vida após a morte, a defesa de que o conhecimento vem apenas dos sentidos, o que pode ser tocado, visto e experimentado, e a crença de que a busca pelo prazer, desde que equilibrada, era o propósito legítimo da vida humana. Os Charvakas negavam completamente a autoridade dos Vedas, que são textos fundamentais da tradição hindu. Eles acusavam os sacerdotes brahmanes de usarem os Vedas como uma ferramenta para manipulação e ganho pessoal, particularmente nos sacrifícios religiosos,
Os hindus defendem a existência de uma alma imortal, Atman, e a reencarnação, Samsara, conceitos fundamentais para as práticas religiosas e éticas da tradição. Os Charvakas rejeitavam ambos, afirmando que a consciência era apenas um produto da interação dos elementos físicos do corpo. Na obra Samanaphala Sutta, do Digha Nikaya, pode-se ler a seguinte passagem que se refere à escola Charvaka. Não há nada concedido, oferecido em sacrifício. Não há fruto ou resultado de boas ou más ações. Não existe este mundo ou o próximo. Não há no mundo nenhum asceta ou brahmane que tenha alcançado, que tenha praticado perfeitamente e que proclame este mundo e o próximo tendo realizado por seu próprio superconhecimento. Este ser humano é composto pelos 4 grandes elementos, e quando alguém morre, a terra reverte para a terra, a parte do fogo para o fogo, a parte do ar para o ar, e as faculdades passam para o espaço. A conversa daqueles que pregam a doutrina de uma sobrevivência a isso é vã e falsa. Tolos e sábios, na dissolução do corpo, são destruídos e perecem. Eles não existem após a morte. A relação entre os Charvakas e os budistas também foi marcada por contendas. Tanto os budistas quanto os Charvakas rejeitavam o conceito védico de um Deus criador, Ishvara. Contudo, os budistas acreditavam no renascimento e na existência de um processo moral intrínseco, o karma, enquanto os Charvakas rejeitavam ambas as ideias. Os budistas defendiam uma ética da compaixão, desapego e autotransformação. Os Charvakas, ao contrário, defendiam o prazer como o objetivo legítimo da vida. Graham Opp escreve: as fontes disponíveis sugerem que Ajita Kesakambali também ensinou uma versão do hedonismo. Dada que não existe uma fonte autorizada de onde derivar ensinamentos éticos alternativos, deveríamos ficar felizes em dedicar parte do nosso tempo à busca da felicidade, ou do prazer, ou da realização de desejos. Fica claro que se tratava de um grupo de pensadores anti-ascéticos, o que é extraordinário para uma escola de pensamento desse período do mundo antigo. No Sarvasiddhanta Sangraha, versículos 9 a 12, a seguinte visão da escola Charvaka é elaborada. O prazer do céu reside em comer comida deliciosa, usar roupas finas, perfumes, guirlandas, pasta de sândalo, enquanto moksha é a morte, que é a cessação do fôlego vital. O sábio, portanto, não deve se preocupar por causa de moksha. Um tolo se desgasta com penitências e jejuns. Um tolo se desgasta com penitências e jejuns, diz uma filosofia indiana do século VI antes da Era Comum. A castidade e outras ordenações semelhantes são estabelecidas por fracos inteligentes. É impressionante o quanto que isso soa epicurista. E é mais impressionante ainda que isso sequer teve qualquer contato com a filosofia grega e precede Epicuro em alguns séculos. Um abismo de tempo nos separa de Ajita Kesakambali, mas ideias nos conectam. O que esse ateu do mundo antigo teria pensado sobre o rumo ascético e dualista que a humanidade tomaria? Teria Ajita Kesakambali, ou seu predecessor que criou a escola Charvaka, sido o primeiro ateu da história? Se você tem mais informações sobre os Charvakas e sua fascinante cosmovisão para a época, comente aqui embaixo e não se esqueça de deixar o seu like. Torne-se membro do canal para ter acesso aos benefícios. Até a próxima!